Olá a todos e todas, espero que todos estejam bem e com muita saúde, se cuidando durante esse período de quarentena e espero que muito em breve a gente possa se ver pessoalmente e bater um papo e ter as nossas aulas. Acreditem, estou com saudade de todos vocês. Gente, na nossa aula de hoje, vou começar a trabalhar um conteúdo de epopeia com vocês, tá? Professora, o que é uma epopeia? Uma epopeia, gente, é um texto literário, todo escrito em versos. Vocês lembram quando a gente estava estudando poesia, questão dos versos, a questão da prosa, qual a diferença entre um e outro? Então, quando a gente fala em texto em verso, a gente está falando em poemas, tá bom? Então, a epopeia é um texto clássico, heróico, extenso, escrito em versos. Em geral, vai narrar a história de uma nação ou um feito heróico. Temos como um exemplo de feitos heróicos de uma nação os Lusíadas, que é uma epopeia em língua portuguesa, ok? Outras duas epopeias muito famosas e clássicas que eu posso citar para vocês são a Ilíada e a Odisseia. Estas duas sendo duas epopeias gregas muito antigas que foram escritas há muitos anos antes de Cristo. Muito provavelmente Homero, que foi o autor da Ilíada e também da Odisseia, viveu onde hoje em dia a gente conhece como Turquia, tá? E ele narrava essas histórias aí. A estrutura do texto em epopeia é uma estrutura que se divide em 4 principais partes, tá? Que é o que nos interessa de conhecer agora. Quando for mais à frente, que vocês estiverem no ensino médio, a gente destrincha cada uma dessas partes em menores pedaços para poder entender toda essa estrutura. A questão de rima, a questão do uso de palavras, isso daí é muito mais lá no ensino médio. O que nos interessa entender aqui? A estrutura básica, a importância da narrativa e o tipo de narrativa. Tanto que nas nossas próximas aulas eu vou contar para vocês, ler e contar para vocês o que se passa dentro desses textos clássicos, dessas epopeias, que são a Ilíada, a Odisseia e também os Lusíadas. Lembrando que Ilíada e Odisseia são gregas e os Lusíadas é português, tá? Então, quais são essas partes, gente? 4 partes. Primeira é a proposição. A proposição é quando você apresenta para o seu leitor ou para o seu ouvinte, porque antigamente as epopeias elas eram oralizadas, então as pessoas se reuniam em um espaço como uma praça pública ou um espaço semelhante a um teatro, um anfiteatro, e o contador de histórias ia até lá e de cabeça, tá, gente? Porque vamos lembrar que não tinha a prensa, os livros não eram da forma que a gente conhece, aliás, não existia livro, era somente a oralidade nessa época, tá? Então eles iam e de cabeça citavam e recitavam, na verdade, essas histórias clássicas aí, tá? Então nós temos a proposição, que vai ser a apresentação dessa ideia. Então, sobre o que vai ser o texto? A proposição, essa apresentação, vai nos dizer sobre o que é. É sobre uma guerra? É sobre as navegações? É sobre um herói? Porque no caso dos Lusíadas, é sobre as navegações portuguesas. No caso da Odisseia, é sobre a jornada de um herói, que é o Odisseu. E na Ilíada, nós estamos falando principalmente da guerra entre gregos e troianos, tá certo? Então, essa seria a proposição. Aqui vamos tratar de uma guerra, aqui vamos tratar da jornada de um herói. Então, isso é a proposição. Temos a invocação. A invocação, gente, é quando nós chamamos, nós clamamos pela presença dos deuses em nosso texto.
É como se a gente chamasse os deuses para que iluminasse a nossa cabeça, a nossa narrativa, para que a gente contasse as histórias da melhor forma possível. Então, a gente faz essa invocação no texto. Quando a gente fala dos gregos, nós falamos de uma invocação aos deuses do Olimpo, que estão relacionados a poder, a história que você vai contar. Então, na Ilíada, a gente vai falar do deus Apolo, nós vamos invocar também as musas, entre outros, tá? Já temos também na terceira parte, então falamos de proposição, quando você apresenta sobre o que vai ser a história. Depois nós temos a invocação, que é quando você clama por um Deus para iluminar a sua cabeça, para narrar a história. E nós temos a terceira parte, que é a narração. A narração é contar a história por si só. Então, é descrever os fatos. A gente deve lembrar novamente que esses fatos foram todos descritos em versos. E costumava-se declamar esses versos em praça pública ou em anfiteatros, contando essas histórias extraordinárias, tá? Nós, para finalizarmos, temos a conclusão, que é onde a gente fecha a história. A gente também faz um agradecimento aos deuses, que foram os mesmos que a gente invocou lá no início, e a gente fecha a narrativa, tá? Então, quais são as outras possibilidades, quais são as outras, digamos, os outros elementos que podemos encontrar aí? Heróis, deuses, seres místicos. No Lusíadas, por exemplo, nós vamos encontrar gigantes no mar, nós vamos encontrar monstros marinhos fantásticos. Nos textos gregos como Ilíada, Odisseia, nós vamos encontrar face a face com deuses, com fatos maravilhosos. Então, faz parte desse processo da epopeia, faz parte dessa estrutura da epopeia e termos a questão do herói. E esse herói geralmente sofre bastante, passa por muitas dificuldades e assim por diante, tá? Na nossa próxima aula, eu vou narrar um pouquinho para vocês dos Lusíadas, da Ilíada e da Odisseia, se der os três numa só, se não, eu vou dividindo e vou narrando para vocês e apontando as características da epopeia, tá bem? No mais, estudem um pouquinho, se vocês tiverem dúvidas, anotem, logo nós teremos as nossas aulas síncronas, tá bom? E eu espero que todos estejam bem, que todos estejam se cuidando, suas famílias também estejam bem e nos vemos em breve, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau a todos.